Então, vamos começar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, né? Vamos. Hoje, agora, com certeza, tá gravando, ó. Certeza. E vamos começar, então. Tá tudo ok? Tá dando pra me ouvir? Dá um ok aí, né? Falando, tal. É. Vocês podem dar um ok aí, né? Acho massa. Então, pronto. Show. É. Assim, a gente, antes de começar, eu sei que a gente tá começando um pouco atrasado, mas tá a conversa tão interessante, né? Do grupo de estudos. Sobre a questão, de alguma forma, a questão do mal radical, né? Quando a gente olha para a história é um teatro de horrores, né? A história humana é a própria expressão do inferno, né? Do inferno dantesco. E engraçado que os filósofos alemães, eles lidam com essa questão, ou talvez essa seja a questão mais fundamental deles. Só que o que que acontece? Acontece o seguinte, que se tudo na natureza, né, tem um propósito, e isso obviamente é uma suposição teosófica, né, porque não tem como provar cientificamente que tudo na natureza tem um propósito, mas essa ideia é uma ideia regulativa, como dizia o Kant, né, uma ideia que serve para a gente se orientar na natureza, mas é que a gente nunca vai conseguir provar realmente se tudo na natureza tem um propósito, né. Mas enfim, nós que temos um pé na perspectiva metafísica e espiritualista, a gente entende que isso é uma intuição muito radical do espírito, essa ideia de que tudo na natureza tem um propósito, né? Então, se tudo na natureza tem um propósito e o ser humano é parte da natureza, então, por detrás desse lamaçal de horrores que é a história, teria que haver um propósito. Mas a gente é muito míope para entender. E é engraçado que o Kant usa o conceito de míope, porque o que é o míope, né? Aquele que ele tá ali, ele não consegue chegar porque ele tá muito perto, né? E precisa tomar distância para observar e para entender, né? O processo do entendimento é esse processo de tomar distância. Então, talvez a gente entender cientificamente a intenção da história, a gente precisaria ter 10 mil anos de raça humana, 20 mil, 30 mil anos de raça humana escrita, que a gente pudesse olhar todo esse tempo histórico e perceber, ó, todas essas guerras e tal, tudo foi para combinar nesse processo, aí sim, o conceito de evolução, né? Processo evolutivo. Obviamente que no século XIX, depois do século XX, essa ideia de uma filosofia da história, ela foi usada para o darwinismo social, né? Para dizer que as civilizações europeias eram superiores, porque elas estavam mais avançadas do ponto de vista da evolução histórica do que os índios, os negros, né? Os povos africanos, enfim. E isso justificou muita coisa ruim no século XX e no século XIX, né? Então, assim, essa perspectiva do darwinismo social. Aí tem muita gente que culpa, né, os românticos alemães, a filosofia do Hegel, a filosofia do Schelling, né, dessa ideia de uma intenção da história, culminaria nesse darwinismo social. Então, existe essa crítica aí dos filósofos contemporâneos, mas as coisas são mais complexas do que a gente pensa, né? Quando a gente vai se deter mesmo a estudar um autor, todo mundo que passou por isso aqui, passa por isso aqui, sabe do que eu estou dizendo. Quando a gente passa a estudar um autor, a gente passa a entender que é muito mais complexo do que os seus críticos estavam apontando. Muitas vezes as críticas elas são um tanto reducionistas, né? Por exemplo, tem gente que vai associar o Schelling ao nazismo, né? Então, por exemplo, tem gente que vai dizer que o Schelling já defendia o nazismo, né? É, e é complicado isso, porque quando você vai olhar para o filósofo, quando você vai se aproximar de um filósofo, como é o caso, meu caso, me aproximando agora do Schelling, meu mestrado foi no Kant, né? Tô me aproximando agora do Schelling, tem uma proximidade filosófica ali muito forte. Schelling se considera um continuador da filosofia kantiana, e me parece que isso faz muito sentido. Eu que sou um conhecedor de Kant. E assim, só que a gente tem que entender que os alemães, eles estavam respondendo a um processo de pergunta sobre o mal, da questão do mal. Né? Eu queria até interromper essa gravação, queria que vocês vissem, não sei se vocês estão me vendo aqui, não sei se todo esse momento está sendo visto para vocês, agora eu não sei se está ouvindo, era só o namorado, né? Então, enquanto ainda não começa, eu poderia falar aqui, tá? Se vocês estavam me vendo aqui, se eu estava falando assim.
Então, então eles estavam querendo. Ah, tava vendo? Tá bom. Vocês estavam me vendo aqui, né? Mas imaginei que vocês estavam vendo Sol e namorado. Então, então o que se passa? Eles estavam querendo responder, os filósofos alemães, a justamente o problema do mal, do sofrimento no mundo, né? Ou seja, eu só consigo dar uma resposta filosófica ao problema do mal forte, né? Se eu mostrar que por detrás de todo esse teatro de horrores da humanidade, uma silhueta se forma, uma sinfonia se forma, se dá para ouvir uma melodia de fundo, se dá para ver o desenho da marca da sabedoria da natureza. Então, esse conceito de sabedoria da natureza, de uma sabedoria da natureza, é o conceito central que vai fundar uma filosofia da história, né? E ele foi formulado para dar conta do problema do mal, né? Do problema da finitude, desse mundo da ciência que estava desencantando as nossas consciências, né? Ninguém mais acredita em astrologia, ninguém mais acredita em quiromancia, ninguém mais acredita em magia, mas há poucos séculos nós estávamos ali vendo a magia acontecer, vendo a astrologia acontecer, e vendo a quiromancia acontecer. O que aconteceu? Aconteceu uma doença do espírito, aconteceu algum corte. O Schelling, ele é muito sensível a esse corte. Eu sinto isso nele muito forte, eu acho que é isso que me atraiu nele. Ele é muito sensível a perda desse mundo, né? A perda desse mundo que nós estávamos, nós víamos a alma do mundo, nós perdemos isso na modernidade. E o Schelling é muito sensível. O povo alemão é muito sensível a isso, assim, pelo menos os filósofos, né? Porque eles vêm do passado medieval muito forte ali, a teologia, mas tinha a ciência vindo da França, a ciência positivista e tal. Então eles tinham que conciliar a modernidade com o passado medieval, a fé com a razão, né? Essa racionalidade do mundo moderno que cortou, desencantou. Agora tudo é fragmento, né? Agora tudo é a vontade de potência que está por trás do homem, né? Todos os valores são fruto da vontade de potência. Deus está morto e fomos nós que o matamos, veio Nietzsche, né? Então o Shelley, se ele tivesse visto o Nietzsche e o Schopenhauer e esses filósofos contemporâneos, ele iria dizer algo tipo assim, calma, e vocês apenas estão mostrando o sintoma de uma doença histórica, uma doença histórica do espírito. O Shelley é tão radical que ele vai dizer que a filosofia já é uma doença do espírito, né? Porque a filosofia é uma separação do espírito com a natureza. Nós filosofamos porque nós somos fruto de uma queda, fruto de uma separação. E isso é uma intuição originária que vai estar em todas as religiões. Aí que entra outra questão. Eu vou já começar, gente. Certo? É porque essa é uma questão que a gente precisa conversar sobre isso. Às vezes não dá tempo de conversar no grupo. É, então, assim, essa questão de que o mal, né? Toda essa desordem, todo esse caos que nós enxergamos porque nós somos indivíduos, né? Que nós estamos vivendo o processo histórico, mas uma tomada de distância em relação ao processo histórico, você consegue ver o progresso de alguma coisa, né? Então, por exemplo, os direitos humanos, o direito das crianças, o direito das mulheres, né? É alguma coisa que a gente consegue entender que, poxa, de alguma forma, a humanidade foi se tornando mais sensível à dor do outro, de alguma forma, né? Assim, ainda que muito rude, né? Então isso serve para a gente entender o que? Olha como é interessante, para finalizar essa questão. Tá dando para ouvir? Isso serve para dizer o seguinte, tá dando para ouvir agora? Ok? Caio, isso serve para dizer o seguinte, quando a gente vê, enquanto nós vemos o caos acontecer, político, histórico, social, do ponto de vista histórico, o processo é lento, ou seja, a gente pode não chegar ao progresso porque a gente está dentro do olho do furacão. Mas quando você toma distância e olha para o processo histórico, você percebe, né? E aí entra aí a questão do que o processo histórico é o desvelamento do absoluto, mas isso aí seria o sharing da segunda fase, o sharing da filosofia positiva, que eu não vou entrar aqui em questão, a gente realmente iria entrar em outra seara, mas é mais ou menos por aí, né? Então, assim, a perspectiva da filosofia do espírito é uma perspectiva de encontrar essa rosa que floresce na cruz, nesse sentido, né? De enxergar que intenção da sabedoria da natureza está por trás de todos os caos e guerras, enfim, né? Mas enfim, bom, tá todo mundo me ouvindo? Vamos começar o namorado?
Dá um ok se tá me ouvindo direitinho, se eu não acabei foi saindo aqui, dá um ok, ok, tá tudo bem. Né? Mas é uma coisa que a gente precisa aprofundar, viu, gente? É uma coisa que essa virada do pensamento do Schelling é uma coisa que a gente precisa conversar melhor, porque ele teve uma virada muito profunda. Tipo assim, boa parte da vida dele, ele tentava encaixar a existência dentro de um conceito, que é o que nós aqui tenta fazer, né? A gente tenta encaixar a existência dentro de um conceito. A gente que estuda aqui teosofia, cabala, magia, a gente tá tentando encaixar a existência dentro de um conceito. Aí ele se dá conta que isso não tem como fazer isso. E aí ele tem uma virada no pensamento dele, que ele vai fazer o contrário. Ele vai fazer a existência, a partir da existência, produzir o conceito. Aí é uma filosofia da imanência, que vai influenciar os filósofos contemporâneos, de algum modo, mas a existência precedendo, né? Então, a virada que ele vai fazer é o seguinte: o que nós podemos falar daquilo que já existe, daquilo que já está aí. E o que está aí é o quê? É a mitologia e a revelação, né? Ou seja, a revelação do absoluto, que se manifesta na mitologia, né? E depois o cristianismo como o auge dessa revelação do absoluto na história. Então ele vai entender, né, que é possível olhar para a história das religiões e dos mitos, né? E é necessário que a razão olhe para isso, porque a razão não consegue chegar por conta própria, ela tem que ecstases, ela tem que sair de si, ela tem que ser humilde em relação à mitologia, ao que veio antes dela, que é a mitologia, entende? Ela tem que se abrir a essa papisa anterior, essa sacerdotisa que é a mitologia, que é a cabala, que é a magia, enfim, né? Nessa abertura, ela tentar entender os passos do absoluto, absorver os passos do absoluto, né? A partir não do que a razão diz, mas com aquilo que está além da razão, consegue deixar como vestígio da história. Então, é a virada do pensamento radical, que eles chamam de filosofia positiva, né? Quando ele é uma filosofia da existência, e não uma filosofia da essência. A gente aqui está procurando a essência. Ele vai condenar até a mística teosófica no final. Ele vai dizer, olha, até a mística teosófica estava procurando a essência de Deus. Mas não é a essência de Deus. A gente vai falar disso hoje. A gente vai falar, viu, Alessandra? Do panteísmo, ou desculpa, o panteísmo, do teísmo metafísico. É por aí. Né? Ou seja, quando a gente pensa Deus como substância, como unidade cósmica, só adiantando, a gente está pensando a essência de Deus. Mas a existência de Deus, o conceito de existência, joga Deus numa visão antropomórfica, né? A gente vai falar disso já já. Então vamos começar aqui do namorado, gente, que hoje, se deixar, eu vou ficar só nessa questão. Eu tô estudando muito Shelley por causa do projeto de doutorado, aí minha cabeça tá Shelley direto. Mas vamos começar aqui que vai ter sobre ele também. Então, gente, depois desse preâmbulo todo, depois dessa aula sobre o Shelley, vamos falar do capítulo 6 do Dogma Ritual de Alta Magia e do capítulo 6 do Apocalipse do Namorado, tá? Eu vou ser um pouco breve nas considerações, sem estender muito, a não ser em alguns pontos realmente que vai precisar. Bom, vamos lá. A chave do cenário. A chave número 6 é a famosa chave da harmonia, da beleza, da verdade e do senso ético moral. Olha como é interessante, né? É como se fosse eu e a comunidade, eu e a totalidade, eu e os outros. Então, o hexagrama, ele. Ah, sim, o slide é mesmo. Bem lembrado, eu não tenho para compartilhar. Deixa eu colocar aqui. Bem lembrado, pera aí, que eu vou dar para compartilhar. Dá bem que me lembrou. Tela cheia, pronto. Compartilha. Aí agora, vem pra cá. Pronto. Então, a chave do cenário. O número 6 é ligado à harmonia, à beleza, à verdade e o senso ético moral. É muito interessante essa proximidade de beleza com verdade, porque o Platão, ele separa isso, né? Ele coloca a beleza como a imitação da imitação, a arte como a imitação da realidade. Então a arte seria inferior, a beleza ela pode enganar, né? E os românticos alemães, eles vão tentar aproximar beleza e verdade, né? Ou seja, a verdade é bela e a beleza tem alguma coisa de verdadeiro, né? Ou seja, a beleza tem alguma fala sobre a profundidade do mundo e da existência. A questão da filosofia da arte, né? De pensar a arte como o discurso que consegue chegar ali na essência das coisas. Harmonia, compaixão, né? Porque a estrela de 6 pontas, ela tá ligada à religião, ao processo de integração do micro e do macro,
e isso é o processo de religação, de religião. Então, portanto, a compaixão é porque ela tem uma ligação com o chakra cardíaco, né? Com o sexto chakra, enfim, a estrela aqui do coração, e tem essa coisa da compaixão, da providência, ou seja, de eu contar com o divino retroagir, então tem a relação com a magia também, né? A estrela de 5 pontas é a estrela que simboliza o sacerdote, né? Aquele que está oficiando, né? O mago sacerdote. A estrela de 6 pontas já é o universo que responde, a resposta, né? A teurgia, né? Então, a providência nesse sentido, né? O hexagrama, conhecido como estrela do macrocosmo, e o pentagrama, a estrela do microcosmo. Outro grande tema do hexagrama e do cenário é do livre-arbítrio e questão do bem e do mal, né? Como é possível. Assim, quando eu falo de bem e mal aqui, às vezes tem gente que vem com essa questão. Ah, mas o bem e o mal são relativos. É, Só que essa questão não cabe aqui, porque o bem e o mal, por mais que possam ser relativos conforme cultura e etc e tal, esse bem e mal que é relativo em relação à cultura é o bem e o mal moral. O bem e o mal moral, ele vai depender de cada cultura, porque cada cultura vai construir uma norma moral diferente da outra. Mas o bem e o mal que está falando aqui é o bem e o mal antropológico, né? O bem como aquilo que ajuda a coletividade, vamos dizer assim, né? Integra-se com o todo, né? Ajuda a espécie. E o mal como um egoísmo, espécie de egoísmo que atrapalha o grupo, que quebra a harmonia, né? Então, por exemplo, a doença, o que é a doença? É quando há uma desarmonia no corpo, né? A saúde é quando há uma harmonia no corpo, o bem. Então, bem e mal estaria nessa perspectiva antropológica, assim, uma perspectiva, por exemplo, se for pensar o mal como sofrimento, então, eu sofro por uma coisa válida, eu sofro por uma coisa que não é válida. Não, não importa, mas o sofrimento está dado como experiência radical da criatura, né? Então, o bem e o mal existe nesse sentido. Seja lá o que eles forem, em que época forem, ele está colocado como experiência fundamental da condição humana. É isso que está em jogo, né? Também vamos falar da via cardíaca, né? Não só porque é relação ao chakra cardíaco, mas porque vai inaugurar uma compreensão aí do que seria a via cardíaca bem interessante, compreensão mais filosófica. E a sexta séfira, né? Que é a séfira Tiferet, que é a séfira do coração ali na árvore da vida, fica bem no meio, né? Do Cristo Jesus, ou seja, Cristo como o Logos e Jesus como o Logos materializado, né? Então, Cristo Jesus, você pode associar isso ao movimento da união dos dois triângulos, nas 16 pontas, né? Cristo ao terreno e Jesus o terreno e Cristo a experiência celeste. Então, essa fusão, essa encarnação do verbo, né? O Logos desce e rompe na história, né? Então, essa coisa de que a história toca o Logos e a história se tocam em algum momento, né? Então, essa é a ideia do hexagrama. O magnetismo, poder de atração, a gente vai ver muito isso. Por isso que o enamorado na escola francesa tá ligado ao touro, porque touro se você quiser pensar gravidade, magnetismo, é só pensar o touro, que é um animal corpulento, né? Lento, pesado, né? Então, o que você constrói que vai pesar sobre você depois, né? Que vai ser como que um imã que vai te puxar, né? O centro de gravidade, como a gente vai falar. Essa é a dimensão mágica da chave do cenário, né? Da número 6. Então, sobre o poder de atração, e por isso que o enamorado, por ser o signo de touro, está ligado ao planeta do magnetismo, que é o planeta Vênus, né? Vênus rege touro, a Vênus terrestre, né? E também sobre a teurgia, porque a teurgia é criar um centro de gravidade para cima, né? É construir o ritual, construir ali as velas, os incensos, os cânticos, todo dia, naquele horário, ou uma vez por semana, e aquela repetição, ela vai criando um centro de gravidade para cima, e de repente sua alma vai, como que numa relação dialética, né? Vai sendo puxada para cima, né? Então, a teurgia seria isso, seria a criação de um centro de gravidade para cima, né? No sentido espiritual. E sobre o equilíbrio mágico, obviamente, falar do 6 é falar de equilíbrio, né? Essa ideia do equilíbrio, ela vai perpassar, por exemplo, os arcanos menores de número 6 também, que a gente vai ver isso com calma, né? Bom, então vamos prosseguindo. Aí chegamos na questão do teísmo metafísico, né? Como é que eu introduzi aqui
a questão do teísmo metafísico na discussão do número 6 da chave teosófica e esotérica número 6. Vamos para vocês entenderem. Ó. Aqui é eu que escrevi, tá? A liberdade é uma faculdade de escolher entre o bem e o mal, né? A liberdade é um dos temas aí, livre-arbítrio, liberdade, que é o tema do número 6, né? A liberdade é uma faculdade de escolher entre o bem e o mal. Somente por liberdade pode o amor ser verdadeiro e, por consequência, belo. Ou seja, um amor que não é livre, ele não é verdadeiro, não é isso? Então, o que que acontece? Então, para que o amor possa ser verdadeiro, é preciso que haja liberdade. Então, a liberdade é uma necessidade lógica da necessidade do amor poder ser verdadeiro. Isso é Boécio, tá? Para bom entendedor, eu estou falando aqui de um filósofo cristão que está no meio ali da idade da Baixa e da Idade Média. Aí continua. Por isso Deus deu o livre-arbítrio ao homem, porque seu interesse era o amor verdadeiro. Olha aí a necessidade da existência da liberdade. Vocês entenderem como a liberdade é uma coisa muito radical, né? Filosoficamente, teosoficamente também. Que só pode ser livre sim com ação. Então, os reinos abaixo do humano, os reinos que não são livres, eles não estariam no amor verdadeiro, teriam no amor mecânico em relação a Deus. Os anjos também. Então, é necessário a experiência de uma criatura capaz de liberdade, atravessada pela liberdade, para que o amor possa ser verdadeiro. Então, a liberdade é a condição de possibilidade do amor verdadeiro, né? Então, se nós temos liberdade, então é porque o sentido de nós termos liberdade diante do divino é que esse divino espera de nós o amor verdadeiro. Entende? Então, é como se a liberdade retroagisse para desvelar qual é a intenção do divino sobre a criatura. Não sei se vocês estão conseguindo entender. A liberdade existe? Existe. Então ela desvela qual é o sentido da divindade em relação a essa criatura. Porque só é possível explicar a existência da liberdade se o divino espera dessas criaturas o amor verdadeiro. Senão você não tem como entender o que é liberdade. Faz sentido alguma liberdade. Né? E aí continua. A existência do livre-arbítrio, portanto, desvela a natureza de Deus. Deus é liberdade. Essa é uma tese muito forte e que vai ser diferente, por exemplo, do Aristóteles, que vai dizer, ó, por isso, como liberdade, Deus é vontade e não substância. É vida. Então, liberdade, vontade, vida é diferente de substância, essência e mecanicidade. É o Deus dos vivos e não dos mortos. Essa é uma passagem bíblica, né, que o Scherer interpreta nessa perspectiva. Perspectiva de quê? Dizer o seguinte, que quando Deus é percebido como vontade, como vida, como liberdade, essa é a imagem do divino, do teísmo, ou seja, a ideia de um ser, teoi, é um ser, uma pessoa que criou tudo, é um ente, né, um ser, só que esse teísmo não é dogmático. Esse teísmo, ele é metafísico, ele é filosófico. Por que ele é filosófico? Porque ele admite que não é que Deus seja isso, não é que a divindade seja imagem e semelhança do homem, não, não é isso. A divindade se parece com a gente, é um ser pessoal, mas não é isso que a gente está afirmando. O que a gente está afirmando aqui é o quê? O que a gente está afirmando é que quando o absoluto se manifesta, né? Ele se manifesta primeiro na natureza e depois no homem, o homem como cume da natureza, aquele que vai ter autoconsciência da própria natureza. Quando ele se manifesta na natureza e no homem, quando ele se manifesta no homem, lá dentro do ser humano, vai se repetir o processo da natureza para o homem. Então, lá no humano, vai ter Deus como substância, essência, o panteísmo naturalista. Deus é tudo, Deus é uma frequência, Deus é uma energia. Entende o que eu tô querendo dizer? Deus é um Aum, né? Um mantra Om. Olha aí o hinduísmo, olha aí a Índia, né? Só que quando esse absoluto, ele, dentro do ser humano, sai da natureza, do pensamento natural, e entra no pensamento da liberdade no mundo, porque a liberdade aparece na natureza a partir do ser humano,
Então, quando o absoluto avança mais um pouco, em direção a quê? Em direção à liberdade no ser humano, ele está na natureza, no ser humano. Por isso que ele vê Deus como um panteísmo naturalista. O que é Deus como um panteísmo naturalista? É a própria. É o autodesvelamento de Deus, mas ainda no horizonte natural. Então, quando a natureza olha para si mesma, o seu fundo, ela se entende como que ela vê Deus assim, ó. Ela enxerga Deus como isso aqui. Ou seja, quando nós enxergamos Deus como essa essência impessoal, cósmica, no fundo, é a natureza em nós olhando para o seu fundo, para o seu fundamento, que é isso aqui. Só que quando o absoluto avança mais um pouco e ele entra na liberdade humana, dentro do ser humano, e aí ele se revela a si mesmo como isso aqui em cima. Olha aí, aqui é o símbolo de Sofia. Uma imagem humanizada, com anjo, com asas. E você vai dizer o quê? Eu sou liberdade, eu não sou substância. Entende o que tu quer dizer? Eu me arrepio com isso, porque isso é muito profundo, meu Deus do céu. Eu não sei se estou conseguindo explicar isso, porque é profundo até para mim, gente, ainda. Explicar isso agora, sabe assim? Mas é como, assim, você me perdoe se me parece, se parece obscuro, porque eu ainda também estou em processo de é, absorver essa tese do sharing, vamos dizer assim. Que esse teísmo, esse Deus pessoal, personificado, Persönlichkeit, né? A personalidade é, é nada mais, nada menos do que uma etapa do autodesvelamento do absoluto sobre si mesmo. É como se o auto absoluto se revelasse a si mesmo dentro do drama humano, o drama da existência humana. E aí o cristianismo, ele surge muito humanizado, muito como um emblema do drama humano, assim, do drama humano que eu digo, da finitude humana, né? E aí o Schelling vai dizer que é por isso que a mitologia, que é o panteísmo naturalista, né? Os deuses representam forças cósmicas, né? Eles voam, eles têm asas, eles guerreiam. E quando chega no cristianismo, vira os apóstolos, ou seja, fica humanizado. O problema ali é mais humano, humano demasiado humano, vamos dizer assim, né? Então é como se, sei lá, é como se a gente estivesse falando dos arcanos menores do tarô, né? Os quatro naipes do panteísmo naturalista. E no teísmo metafísico, a gente está falando dos arcanos da corte. A rainha, o rei. Entende? A rainha de espada, o rei de espada, por exemplo, representa a autoconsciência máxima de toda a energia de espada que começa desde o Ais. Consegue entender? Então, essa analogia com o tarô, e nós somos aqui esotéricos, sempre lembrando disso, né? A gente não é filósofo aqui, a intenção aqui é fazer a ponte com o esoterismo, com a cabala, com a magia, por isso que é esotérico a nossa reflexão. Para nós, ser um tarô, fica fácil de entender o que está querendo dizer com essa analogia, né? De que o panteísmo naturalista, a cruz, né? É enxergar os quatro elementos, os quatro naipes. Então, isso combina no Deus como energia, como panteísmo naturalista. E os arcanos da corte seria já essa energia elemental, mas já humanizada e chegando ali no auge da autoconsciência humana. E aí seria um teísmo metafísico. Ou seja, isso é o teísmo metafísico. E por que eu estou dizendo isso aqui sobre o 6? Porque o arcano do enamorado, e aqui eu vou já voltar para outra coisa, ele me parece que também está falando sobre a visão da filosofia negativa, ou seja, a filosofia terrena, a filosofia que tenta colocar a existência dentro do conceito, né? E aí, quando ela tenta colocar a existência dentro do conceito, ela termina no panteísmo naturalista, né? Ela pega a existência e coloca dentro de um conceito. Não, então Deus é a totalidade, a vibração, é o impulso, é o on, é o motor imóvel, né? Mas quando você inverte essa questão, você vai para a filosofia positiva, ou seja, quando você deixa a existência falar e narrar o conceito, deixa a existência dizer o conceito, a existência vindo primeiro, aí você termina no teísmo metafísico. Por quê? Porque essa existência, ela conta uma história. E ela conta uma história de que existe o absoluto, que se revela na natureza e que se auto-revela no ser humano. O ser humano é a auto-revelação do absoluto. Entende? É o momento que o absoluto conversa sobre si mesmo a partir da liberdade da consciência. Então é claro que esse momento, Deus vai surgir como existência e não como essência.
ele vai surgir como essa Sofia humanizada, e não como esse motor imóvel. Não sei se vocês estão conseguindo entender, né? Motor imóvel é essência, Sofia é existência, entende? Essência, existência, essência, existência. Então existe a essência de Deus e existe a existência de Deus. Então é uma filosofia da existência, né? E isso me parece ter muito a ver com o enamorado, porque me parece que essa dualidade é um pouco a ver com esse tipo de percepção e de encruzilhada do espírito filosófico, né? Bom, e aí o que acontece? O poder é o sábio emprego da vontade, Elif Levi, que faz servir a própria fatalidade à realização dos desejos do sábio. O Elif Levi, ele vai por esse viés de que o número 6 ele representa uma síntese entre a ideia de liberdade e necessidade. Necessidade aqui está como um mecanismo cego, fatalidade, vamos dizer assim, né? Então, ora a gente consegue enxergar a liberdade, ora a gente se enxerga só o caos, o vazio, sem sentido, só o mecânico necessário, né? A necessidade nesse sentido. O que ele está querendo dizer aqui é que, como o 6 é uma estrela de 6 pontas, e o estrela de 6 pontas são dois triângulos cruzando um outro, então aqui tem duas chaves dialéticas, que é o que é a razão. Do ponto de vista da razão, isso não é mais Schelling, tá? Isso aqui é Eliphas Levi, né? O Schelling vai dizer que essa razão é o absoluto é antes da razão, é maior que a razão, né? Que nem o Hegel, né? Que vai dizer que o absoluto é a razão. Mas esse triângulo dialético, ele também acontece no ser humano. E no ser humano é o jogo dialético entre a vontade, o poder e a fatalidade. Ou seja, aquilo que estava destinado a acontecer. Nós temos vontade para mudar o nosso destino, mas nós temos também um poder. Será que podemos mudar o nosso destino? E aí o jogo dialético entre essas duas ideias, segundo Levi, vai gerar essa ideia de fatalidade. Ele está falando aqui de que esses dois triângulos do hexagrama, eles desvelam ideias dialéticas, né? Ou seja, dialética fundamental. E aí uma coisa interessante, e aí eu peguei aqui passagem do Levi, que me parece estar falando nas entrelinhas dessa relação do enamorado, que é o número 6. Se você perceber bem, o número 15, que é o diabo no tarô, se você fizer a adição teosófica, fica igual a 1 mais 5, que é igual a 6. Ou seja, o diabo e o enamorado têm alguma ligação, né? Subterrânea. E aí é claro que construir essa relação de como é que o 15 e o 6 se manifesta é o trabalho poético de cada um, né? Então, a dimensão da poiesia, do trabalho esotérico, é um trabalho essencialmente poético nesse sentido, né? O Papos diz isso, né? Ele diz assim, eu não dou todas as chaves, que fala, né? Primeiro porque elas são infinitas, e porque segundo, ela é o trabalho, o mistérico que se revela no caminhar de cada um. Então a gente tem que lembrar que a senda do esoterismo e do ocultismo é uma senda que trabalha sobre a ideia da revelação, né? E a ideia da revelação, conhecimento por revelação, ele é diferente do conhecimento grego, que é por desvelamento, que vai descascando. O grego inaugura o conhecimento que depois vai ser a ciência, né? Que é descascando as coisas. O judeu não, a herança judaica traz outro conceito de conhecimento de verdade, que é aquilo que se revela. Qual é a diferença? É que aquilo que se revela aparece para você porque você tem alguma coisa também a ver com aquilo que está aparecendo, né? Ou seja, é um conhecimento por participação, né? Ou seja, se tiver uma intuição profunda, né, sobre um texto, seja do Jacob Boehme, seja do tarô, né? Se você vê, por exemplo, essa relação do 15 e do 6, ela te surge aquele clarão não é porque ele é uma verdade universal, é porque ele até é uma verdade universal, porque ele é colocado assim como chave, né, de arcanos maiores. Mas ele aparece para ti porque tem algum. Tu também o produz de algum modo. Tu participa do aparecimento ou seja, essa coisa apareceu porque tu tá se movendo de algum modo em relação a ela. Tu acionou ela de algum modo, né? Então a gente tem que lembrar disso.
Então, olha só, Deus Levi. As forças da natureza estão à disposição daquele que ele sabe resistir. A ideia do magnetismo, né? Se você permite não, né, ser mais introspectivo, você acaba atraindo as pessoas que ficam, ai, porque aquela pessoa ali é tão calada e tal, é aquele magnetismo, né? No amor é muito assim, né? O mais apaixonado é o mais passivo, é o polo magnético mais passivo, é aquele que se controla mais, tem o poder sobre o desejo. Olha como é interessante, né? O poder do magnetismo, né? Quanto mais, menos eu me mostro, mais interessante eu fico. Tem esse jogo, que é muito simbolizado pelo jogo, que é muito interessante, que somente o jogo da paquera, né? Do romance, do flerte, é um lugar interessante para entender esse fenômeno, né? É uma figura interessante. Se você parar para pensar, a ideia do flerte, do namoro e do enamorado é como se fosse uma cena que melhor explica o que esse arcano está querendo dizer, que é o poder do magnetismo. Consegue entender isso? Que é o poder dessa coisa de como você atrai, como você conquista, como você mostra que não quer, mas quer, se faz difícil. Aquele jogo do Flash revela muito sobre o que é o magnetismo. Acho que é isso que essa carta quer dizer com essa cena, né? E aí, Levi, dispõe do amor dos outros, quem é senhor do seu. É realmente contagioso respirar o mesmo ar que os doentes e achar-se no círculo de atração e expansão dos malvados. A luz astral é o sedutor universal, figurado pela serpente do Gênesis. Luz astral, ela tem essa coisa que ela não é que ela é o eletromagnetismo, não é isso. Mas que o eletromagnetismo meio que melhor expressa o que seria ela, né? Seria essas forças polares, é a serpente porque essa força, né, que é a alma do mundo, a luz astral, né? De algum modo indiferente por si mesma, daí que, pegando Jacob Boehme, né, o paganismo não vai conseguir superar a perspectiva que esse mundo é um eterno ciclo, sem sentido. Ou seja, o paganismo não vai conseguir superar essa ideia de que é indiferente por si mesma, o que está movendo é uma energia cega. E se ela faz o bem, se ela faz o mal, isso é relativo à criatura, mas para ela não existe bem e mal. É assim mais ou menos que o Platão vai. E o Spinoza também, né? A ideia de que o que é que seja esse absoluto, né? Ele é indiferente, ele é cego, ele não é bom nem é mal, então não há sentido, é o ciclo, né? E aí o que é que acontece? Essa percepção, ela tá vendo só a luz astral, ela não tá conseguindo ver de um ponto de vista médico, é médico cristão, obviamente, ela não estaria conseguindo ver o mundo supranatural, né? Que é essa ruptura que a alta magia e a cabala faz. Gente, só um minutinho, eu tô sozinho em casa, deixa eu pegar aqui um copo d'água rapidinho pra mim ficar tossindo, tá? Rapidinho. Vou continuar aqui, rapidinho, só um minutinho. Pronto, então, é, ela serve para o bem como para o mal, né? Olha aí, tem o Exu, né? O Exu faz o bem, faz o mal, né? Tem essa analogia, né? Como se o Exu fosse uma entidade, então, do mundo astral, né? Que habita nessa esfera sublunar, vamos dizer assim, né? Ele leva a luz e propaga as trevas. Pode-se chamá-la igualmente Lúcifer e Lucífugo. É uma serpente, mas pode pertencer aos tormentos do inferno, como as oferendas de incenso prometidas ao céu, né? Qualquer semelhança com a ideia da Kundalini também, eu acho válida, né? Então, então, assim, isso seria o auge que o paganismo conseguiria alcançar, segundo Jacob Boehme, por exemplo. Ou seja, não conseguiria entender, não conseguiria alcançar o segundo princípio da vida divina, que é o princípio que vai revelar a cabala, a linguagem, tem algo além do físico, do sutil, tem um simbólico, um logos, no sentido não de uma energia, mas de uma potência mais sutil do que a energia mais sutil que exista, né? Vamos dizer assim. E aí, a ideia do respiro magnético. Os nossos atos modificam o nosso respiro magnético. Olha aí o centro de gravidade, ó. De modo que um vidente pode dizer, aproximando-se de uma pessoa pela primeira vez,
se esta pessoa é inocente ou culpada, as quais suas virtudes e seus crimes. Então, por isso que é importante a formação da alma grupo, né? Da escola, né? Por esse respiro magnético, né? E aí, quando começa uma mística de uma missa e tal, existe essa coisa de autoproteção mágica do grupo, né? O grupo emana uma energia, vamos dizer assim, da luz astral e ela retroage, né? Então, isso seria o respiro magnético, né? Vamos dizer assim. É, esta pessoa é inocente e ocupada, e quais suas virtudes e seus crimes? Esta faculdade, que pertence à adivinhação, é chamada pelos místicos cristãos da igreja primitiva o discernimento dos espíritos, né? Os cristãos falavam isso aqui, a igreja primitiva, né? Aquele que sabe distinguir se aquele espírito é da luz ou das trevas, se aquilo que se manifesta, né? É da luz ou das trevas. Para isolar-se da luz astral, não basta rodear-se de pano de lã. Olha como é interessante, ó. Pano de lã. Qual o elemento material que me isola do plano astral? Pano de lã. Isso é a visão da magia antiga. O que o Ulisses Levi vai dizer é que não basta só isso. Olha, com o avanço da história, né? Em direção à metafísica da subjetividade, a uma humanização, a metafísica do humano, é como agora ele vai dizer o seguinte, ó, é preciso ainda e principalmente ter imposto uma quietação absoluta ao seu espírito e ao seu coração, ter saído do domínio das paixões e estar seguro na perseverança dos atos espontâneos de uma vontade flexível. É preciso também reiterar muitas vezes os atos desta vontade, como veremos na nossa introdução ritual. A vontade fica certa de si mesma só por atos, como as religiões só têm império e duração pelas suas cerimônias e os seus ritos. Então, ele vai dizer, não basta só um couro de lã, é preciso ter uma postura ética, mas não uma ética moral, uma ética de subserviência do grupo, ou uma ética de autopunição, ou de autorrestrição, mas uma ética do guerreiro, né? Do guerreiro que, em prol daquela causa, ele defende, então ele tem uma postura inflexível, firme, porque ele se sabe soldado do divino, vamos dizer assim, no sentido da. Ele sabe que é preciso construir um espaço, né, de regularidade a partir de repetição. Né? Então, eu não sei se você está entendendo, mas é a questão de o couro de lã continua necessário, mas a sua atitude diante do mundo, entende? Essa virada é como se a lã representasse a magia hermética, pagã, a magia natural, o quaternário, e essa necessidade de chamar atenção para a atitude ética é como se fosse o salto para a alta magia, para a via cardíaca, você consegue entender? Para o humano, para a rosa na cruz. É importante assim, entender que por trás dessas descrições, porque assim, o Eliphas Levi ele é herdeiro da cabala cristã, né? Ele está tentando, o que ele está lendo aí é Royston, o que ele está lendo é Guilherme de Posteiro, os caras da cabala cristã. Ele quer de alguma forma renovar isso, trazer isso de volta ali para o século XIX. E a cabala cristã é o berço do humanismo, né? Então o que está por trás aqui é o humanismo, é a ideia do humanismo, né? A ideia do homem como auge da criação, a ideia do homem como um momento dramático da criação, né? A ideia de que no homem o universo toma outro sentido, né? Ou seja, uma coisa é explicar o homem a partir da natureza, outra coisa é explicar a natureza a partir do humano, né? Então é outro ângulo. Né? Então tem essa ideia do humanismo muito forte. Então aqui o Anderson Levi está dizendo a necessidade de uma atitude ética é eco histórico, vocês estão entendendo? Né? É um eco histórico da presença agora de uma compreensão de que existem elementos mais fundamentais do que o natural, mais originários que a própria natureza, que seria o supranatural dessa coisa toda. O médium natural é, pois, a serpente, sempre ativa e sedutora das vontades preguiçosas, a qual é preciso resistir sempre, dominando-a. Um mago apaixonado, um mago guloso, um mago colérico, um mago preguiçoso são monstruosidades impossíveis. Por quê? Porque seria um mago passivo. E a magia, ela é o exercício da vontade. E vontade não é passividade, vontade é atividade. Vontade é exercer, né? O mago pensa e quer. Nada ama com desejo, nada repele com paixão. A palavra paixão representa um estado passivo e o mago é sempre ativo e vitorioso. Por que isso? Né? Claro que o Levi está falando aqui de uma ética, né? Que para muitos é uma ética desumana, né? É uma ética não humana, porque o ser humano não é isso, né? É preciso entender, acredito que é preciso entender que
o Ulisses Levi tá falando de uma ética, na verdade, religiosa e ritualística. E assim, você pode ser um merda na sua vida, mas no ato religioso, na atitude religiosa, você é esse guerreiro, esse jaina, né? Como diz lá no jainismo, né? Esse xamã, esse caboclo, né? Você é esse guerreiro do divino durante o ritual, durante a postura do divino. Então, essa ética que parece ser desumana, desumanizada, inflexível, né? Patriarcal, vamos dizer assim, é preciso entender que ela é uma espécie de, vamos dizer assim, de encenação. É uma ética, uma ética, não está ruim a palavra, mas é uma ética da encenação ritual, né? Que é a criatura. O que é que a criatura é? A criatura é um emissário do divino. É isso que está escrito em todas as religiões. Toda religião, antiga, moderna, toda, tribal, primitiva, todas. Em todas elas, a condição criatural é ser uma espécie de emissário dos deuses. Então, o emissário, ele responde ao seu cargo diante do divino. Isso é uma estrutura originária. Então, essa ética do Ulisses Levi, embora ele não coloque dessa forma mais complexa, porque ele não é um filósofo, é eu que estou falando aqui para vocês isso, mas me parece que para entender o Ulisses Levi, aí você precisa entender ele naquilo que ele está tentando falar. E ele não está tentando passar uma receita moral para as pessoas. Ele está tentando explicar aspectos esotéricos da vida religiosa. É simplesmente isso, né? Ele está tentando explicar aspectos esotéricos da vida religiosa. E um aspecto esotérico da vida religiosa é que o quê? É que todo o mago, o sacerdote, ele é o emissário, ele é o guerreiro do seu Deus, entendeu? Da divindade que habita dentro dele, né? É como se o Arjuna e o Krishna, o Arjuna é o guerreiro do Krishna, é o emissário do Krishna, entendeu? Então, assim, então essa ética que o Arjuna tem que desenvolver é porque é uma ética do rito. Fora do rito, o Arjuna pode ser quem ele quiser, entendeu? Tem o Maurício Levi, tem um livro que, não sei qual livro, se é esse Dogma Ritual, que ele vai dizer o seguinte: olha, a pior pessoa do mundo, na hora do ofício do ritual, é Deus. É Deus, é o divino. Não importa o que aquela pessoa é depois do ritual. Eu acho isso forte, Maurício Levi. E é uma coisa que eu gosto muito do Maurício Levi, que ele tinha essa visão libertária do cristianismo. Há um cristianismo libertário no Maurício Levi. É só observar assim, a envolvimento dele com política e a decepção que ele teve com a Igreja Católica, né? Quando ele escreve a Bíblia da Liberdade, ele foi preso. Ele escreve a Bíblia da Liberdade, ele foi preso, né? Então, existe um princípio anarquista muito forte no Ernesto Levi. E aí, uma primeira leitura que chega o cara falando de moralidade, não sei o quê. Não sei, parece um Red Pill, né? Parece um coach, né? Parece aqueles discursos, né? De Red Pill, né? Assim, de galera que se encantou demais com o estoicismo aí na internet, né? Os estoicos hoje, né? Isso aqui, inflexível, né? Morreu minha mãe, mas eu tô aqui, eu não derramo lágrima, porque o sofrimento é isso mesmo. Não é bem isso. Eu sei que uma leitura apressada pode dar a entender isso, mas me parece que ele tá dando chaves da vida religiosa. Entende? Então, você quer ser um mago? Você quer praticar magia? Então, durante esse pensamento, durante essa encenação, você entenda que você é guerreiro do divino. Você é Marte, você é um guerreiro, você é o pentagrama, você é um sacerdote. Você é o signo de Áries, o cordeiro que vai ser sacrificado. Entendeu isso? Então, por isso que Áries, o sacerdote, o pentagrama, tem essa ligação esotérica, subterrânea e simbólica, né? E mais uma vez um ponto para a tradição francesa do tarô, né? Eu sei que em alguns momentos vai ser difícil sustentar a tradição francesa, eu sei disso, mas pelo menos no sacerdote eu estou ganhando aqui um status bem legal para a causa da tradição francesa, o Caio que o diga, né? E o Léo também. Bom, então ele vai dizer aqui, ó. O mago pensa e quer, como eu falei, né? O mais difícil nas altas ciências é chegar à realização disto. Por isso, quando o mago criou a si mesmo, né? Esse criar a si mesmo tem a ver com seu sigilo, tem a ver com seu nome mágico. Criar a si mesmo, né? Criar esse persona mágica, né? Anael Kairos, por exemplo, é essa criação dessa persona mágica, né? Vocês entendem isso, né? Meu nome civil é outro. Anael Kairos fez parte desse trabalho de criação da persona mágica, que é um trabalho que é um mito pessoal, exatamente, é um mito pessoal. E a gente vai
mais adiante estudar bastante sobre isso também. A grande obra está realizada, ao menos no seu instrumento e de sua causa. O magista magnetizador deve governar o médio natural e, por conseguinte, ao corpo astral que faz comunicar nossa alma com os nossos órgãos. Olha aí, ó, a alma não é o corpo astral. A alma ainda é mais originária que o corpo astral, né? Porque a alma, ela tá no segundo princípio da vida divina, né? Então, o terceiro princípio é o mundo natural e astral. O segundo é a via cardíaca, né? É a luz, o verbo, né? E o primeiro é Deus, o inferno, enfim, é outra história. Bom, o magista, como falei aqui, sonhar, então as coisas visíveis mudam de aspecto, como nas visões do Hashish. Interessante ele citar o Hashish, né, aqui. Ele tá sabendo demais do Hashish, né? Mas enfim, Joseph Levi muito sabidinho, né? Como diz o meme da atualidade, né? É amostradinho, né? Eu gosto é assim, falando Hashish e tudo, né? Bom, estamos chegando na parte final. Então, na árvore da vida, e obviamente a árvore da vida é uma tentativa de encaixar a existência dentro do conceito. Então, é uma filosofia negativa, é uma filosofia da essência, né? Que não está errada, né? Mas que ela não vai conseguir atingir aquilo que ela procura, segundo Shelley. Mas, enfim, nós que somos esotéricos, simpatizantes de uma teosofia, a gente curte contemplar, para fins místicos, né? Essa filosofia da essência, que é a árvore da vida, né? Então, aqui na árvore da vida, que é Deus de costa, porque Deus não pode se manifestar diretamente para o humano, então ele precisa se virar de costa, e aí a mente consegue encontrar simbolicamente os processos. Na árvore da vida, pelo menos na tradição francesa, o enamorado é essa coisa que vem aqui, é esse caminho que vem da sabedoria de Rockman e vem para Chesed, que é a misericórdia. Olha como isso é interessante, né? Porque assim, eu imagino assim, que aqui na Céfira de Vênus, ó, pode prestar atenção aqui na Céfira de Vênus, Vênus é o amor, né? Vênus é o desejo sexual também, a luxúria, enfim. Esse movimento descendo em direção à Lua, seja o amor ali do ciúme, da paixão, da mera paixão, relacionamento tóxico, né? A toxicidade. Aí é Lua. Vênus descendo aqui para a Lua, temos o arcano da Lua. Você está voltando, né? Você está querendo resgatar alguma coisa do seu passado que você não está entendendo, está muito obscuro de você entender, você não quer entender e você acaba se envolvendo nos relacionamentos aí tóxicos porque você não consegue fazer essa terapia, consegue elaborar esse processo. Lua, obscuridade, né? Olha como é interessante, né? Quando essa Vênus vai em direção para o coração, via cardíaca, qual é o ensinamento? A temperança. Então não é negar o desejo, mas também não é deixar solto. É temperar, é fazer um pouquinho, é entender o equilíbrio, é tentar, vamos dizer assim, entender que a vida da criatura ela também não pode ser os extremos, né? Nem se reprimir, nem liberar, mas cozinhar com calma, né? Ou seja, tenta, né? Ou seja, nem universal nem particular, mas comunitário, né? Como a gente estava falando, né? Na analogia, né? E aí essa Vênus, olha como é interessante, essa Vênus, quando ela vem subindo aqui para a Séfira de Júpiter, Júpiter é a religião, o sagrado, o bem e o mal, o sentido da existência, a filosofia, né? Essa coisa mais, e aí, né? Essa coisa que a gente fica falando aqui de filosofia da revelação do absoluto, tudo isso é Júpiter. Quando ela vem em direção a Júpiter, ela mostra o arcano da força. Olha como é interessante. E o arcano da força é o arcano da vontade. Porque aqui ela domina o leão, mas ela domina com suavidade. Essa suavidade que ela aprendeu aqui na temperança. Olha como é interessante. Então aqui significa o seguinte: entender que a vontade de amar, o desejo, ele é vontade de sentido. Entendeu? E no fundo ele é vontade de sentido. A vontade originária do ser humano é vontade de sentido. Então, quando você entende isso, você entende, você começa a acalmar esse leão, essa energia astral, né? Animal, magnética, e começa a desenvolver aspectos mais humanizados, mais humanizadores dos instintos, né? Ou seja, você consegue sublimar em termos freudianos, o arcano da força é o arcano da sublimação dos impulsos, né? Que não é negação, é apenas elevar para canalizar para uma outra direção, enfim. E aí o arcano da força. E o enamorado, olha como é interessante. O enamorado estaria aqui como, me parece que ele está aqui como, tipo assim, a força mais originária lá na natureza e no divino, que aqui no humano é a paixão. Por exemplo,
O filósofo Demócrito de Abdera, ele dizia que o universo, a existência, poderia ser explicada pelos quatro elementos: água, fogo, ar e terra, né? Mas esses quatro elementos são regidos por duas forças: a força do amor e a força do ódio. Então, todo átomo que se une com o outro é a força do amor, todo átomo que se separa é a força do ódio. Então, o amor e o ódio não seriam só sentimentos humanos, eles estariam em toda a natureza, seriam forças da própria natureza. Atração e repulsão, podemos pensar assim, né? E aí, atração e repulsão seria o jogo de forças naturais mais originárias, até divinas também, né? Porque Deus também é expansão e retração, né? Quando ele se retrai, o mundo se manifesta, né? Por isso que nós não enxergamos Deus aqui, porque ele se retraiu, segundo a cabala luriânica, né? E quando Deus se manifesta é a revelação, ele descendo, é o Logos, né? Então Deus também é atração e repulsão, Deus também é esse processo natural, e aí tem um mistério, né? O quanto Deus é natureza e a natureza é Deus, né? Porque são tão paralelos e tal. E aí o namorado me parece essa força, me parece a força divina e natural da atração e da repulsão, que no mundo humano pode se manifestar entre o conflito entre o instinto e a liberdade, até um conflito de dois apaixonados no nível mais inferior, podemos dizer assim. Né? Então, o namorado me parece dizer que, olha, isso é uma força originária, né? E essa força originária é representada pelo namorado, essa força polar. E aí, dizendo, Vav, que é a sexta letra, né? O prego, ó, o prego, ó, o que prega. Pregar o quê? A cruz. A cruz, né? Dois pau, né? Assim, dois coisas assim, né? Você prega. Ou seja, você magnetiza ali, você prende. Olha como é interessante. O prego. O olho, o olho, filosofia da essência, filosofia panteísta, naturalista, e o ouvido, filosofia cardíaca, né? Ou seja, o ouvido é o teísmo metafísico, né? O coração, então ouvir é diferente de ver, né? O Heidegger fala muito isso. Por quê? Porque ouvir é julgar. Ouvir ele é muito julgador. Você olha, já é um julgamento. Ouvir é uma atitude de deixar a coisa se manifestar para me perceber como ela se diz. Entende? É diferente, por exemplo, você lê um texto e você ouvir um texto, escutar um áudio de um texto. É sutil essa diferença. O Heidegger que fala dela, né? Que o Ocidente é muito ver, visão, teoria, teorem. Teorem em grego é ver, né? Enquanto nós teríamos que desenvolver a atitude do budismo lá de ouvir, deixar a existência falar, né? Deixar se calar diante desse mistério e deixar ele simplesmente falar, né? Não a pretensão de vontade de verdade, mas vontade de sentido. É diferente, né? Então, que não é vontade de verdade, né? É vontade de sentido, é outra história, né? É outra preocupação, é outra tarefa, né? Corresponde ao arcano da iniciação do livre-arbítrio, né? O enamorado, a bifurcação, a lei da analogia, a liberdade. O Papa é na outra tradição. O 16º caminho é a inteligência triunfal ou eterna, e é assim denominado porque é o prazer da glória, além da qual não há glória igual. É também chamado de paraíso preparado para os justos. Olha como é interessante, né? É prazer, glória, inteligência triunfal, Vênus, né? A estrela da manhã, a estrela matutina que anuncia o amanhecer, a vitória da luz sobre as trevas, mas a partir de um jogo dialético, a partir de uma tensão polar, né? É, e por aí vai. Então, assim, me parece essa descrição que está no Sefer Yetzirah, né? No livro do Sefer Yetzirah, parece muito interessante porque ela parece sim, falar de glória, né? De Netza tá muito ligado a isso também, é um dos nomes, se eu não me engano, de Netza, né? Que tá ligado a Netza, enfim. Essa glória, essa beleza, né? Do jogo polar, né? E do quanto essas leis, né, naturais, elas revelam a beleza de um padrão, de uma ordem, né? Enfim, ordem e beleza estão muito ligados nos gregos. Bom, e o Apocalipse aí passando rapidamente, o sol tornou-se negro como um saco de silício. Eu achei esse trecho muito interessante, quando ele abre o sexto selo, porque no Enamorado nós temos um sol que se cobre, né? A cobertura, né? Essa é a obscuridade do sol, né? E no sexto capítulo do Apocalipse, fala-se assim: o sol tornou-se negro como um saco de silício. Alguma coisa tapou o sol. É o texto lá dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Que você pode fazer uma relação entre Yod, Re, Vav, Re, mas aqui daria, né? Daria aqui outra questão. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Isso me lembrou muito a ideia do plano astral, da força das estrelas, né? Do impulso das estrelas, né?
Ou seja, impulso das estrelas que vem pro sangue, né? Que faz que quer que eu conquiste, que eu tome o que é do outro, que eu sinto ciúme, inveja, enfim. Toda essa coisa de dominar, de querer, sabe? Eu sou seu amigo, mas algo em mim detesta você, sabe? Assim, então tem, sabe, o mal radical humano, né? Assim, a sombra do humano, aquela vontade, né, de ganhar, de dominar, que vontade de potência, né? É a vontade das estrelas, né? Segundo, então, do plano astral, né? Por isso que o mago bota a lã, que é para se proteger desse influxo, porque ele quer converter, né, o desejo em vontade. É diferente, né? Essa é a grande chave, talvez, do enamorado, né? A chave do debate sobre o desejo e a vontade, né? E isso, quando você vai amadurecendo, você vai entendendo muito, muito bem em relação a relacionamentos, né? Eu estou com 33 anos e consigo perceber isso. Imagina quem tem mais tempo. Que às vezes você deseja uma pessoa, mas você não tem vontade de construir nada com ela. É outra coisa. Vontade tem a ver com a ideia de um lore, de um sentido, de uma linguagem, né? De uma narrativa que você quer construir para você mesmo. Né? O desejo ele é puramente um desejo químico, bioquímico das estrelas, né? Então, é possível perceber isso. Que você começa a ter desejo, mas o desejo nunca morre por certas coisas, mas a vontade morre. Entende? Você sente desejo ainda de conhecer outras pessoas, enfim, de ter sexo com outras pessoas, mas a vontade vai diminuindo. A vontade é outra coisa. Entende? A vontade é um plano, é como se fosse uma autoescrita narrativa, né? O momento da liberdade é na vontade, né? O desejo é passivo, a vontade é ativa. A vontade é livre, a vontade é essencialmente livre. Toda vontade é livre. Não existe vontade passiva, existe desejo. Entendeu? É assim que se separa os conceitos, né? Então, essa coisa do céu me fizeram muito lembrar essa questão do plano astral, que é das categorias associadas ao namorado, né? Bom, e aí, vamos ver um pouquinho aqui dos seis em cada naipe, se a gente vê que a gente consegue encontrar esse padrão, né? O seis de bastões simboliza o esforço do ser humano para disciplinar seus instintos. Olha o namorado aí, ó. E, com isso, garantir segurança para o seu futuro. Então, essa disciplina é a disciplina do fogo, do bastão, do naipe de paus. Então, sair do naipe de paus mostra assim, olha, a pessoa está tentando melhorar, né? A pessoa está tentando dar os pulos dela. Seis de copas representa a evolução dos instintos, dos sentimentos e das intuições que o homem busca para realizar o equilíbrio de suas percepções. Ou seja, é o sentimento se refinando, é o sentimento encontrando a sua expressão superior no nível da vontade, vamos dizer assim, né? Seis de espada, atividade mental do ser humano dirigida por ele para realizar a organização e a conciliação das forças materiais, né? Lá no Hideaway, o Seis de Espada tipo uma família de barco indo assim, né, distante. E há muitas interpretações daquilo ali, mas se você for levar com essa análise aqui, é como se fosse a ideia de dizer o seguinte, olha, é o que tem, e o melhor que você faz é organizar isso da melhor maneira possível. Ser racional com o que vem, lidar com a vida, com as coisas, né? E tentar se equilibrar no meio do que é possível. Faça o que é possível. Então, eu vejo muito ser de espada nessa chave, né? Olha, faça o que é possível, faça o que der, não se cobre demais. Você já fez o que pôde, né? Agora é hora de pegar o barco e levar a família lá pro outro lado. Tipo, você fez o que você pôde. Não deu, não deu. Continua. Entende? Então, me parece muito isso. Ser de ouro representa o aperfeiçoamento interno que o homem realiza através do esforço de conciliação das correntes do alto com as de baixo, que permite o equilíbrio nas realizações. Então, isso aí é o gato aqui. Peraí. Para com isso. Então, isso aqui me parece muito essa questão de você entender, né, como essas inspirações para o mundo material e as necessidades materiais, né, como eu posso equilibrar isso, né? Então, me parece muito essa questão de equilibrar, mas no sentido material, ou seja, no sentido de dizer o seguinte: é preciso que nós prestemos atenção na dinâmica da própria existência, né, das coisas, como eu posso equilibrar, como eu posso adequar a vontade com o poder, né, o que eu quero, o que é possível, ao hexagrama, né, eu e o mundo, eu e o cosmos, né, o que eu quero, mas o que é possível que seja querido. Então esse ajuste, né, com o mundo, né, vamos dizer assim, com a existência. Bom, é isso. Termina aqui, eu vou deixar na imagem do namorado, caso a gente queira falar alguma coisa, e eu vou abrir aqui para perguntas. Podem levantar a mão, fiquem à vontade. Estamos aqui agora para conversar. Me ouvir? Pode falar, cara.
Eu não lembro se eu falei isso da outra vez que a gente fez essa live, quando ela não foi gravada, mas uma coisa que eu acho muito interessante de se observar na questão do número 6 é que você tinha falado antes que o 6 tinha essa questão de levar o homem para o céu, né? E trazer a força do céu para a terra. E na magia cerimonial, você observa isso mais claramente na Goécia, mas o Crowley fala sobre isso no Liberaba, que o círculo mágico é a fórmula do hexagrama. O propósito do círculo mágico, obviamente, é uma representação do universo, no qual o mago vai ser o centro. Então, se você olha em vários designs de círculos na história da magia grimorial, você vai ter desenhos de hexagrama dentro do círculo, geralmente com pentagramas em volta representando o quaternário. Daí, em volta do hexagrama, você vai ter os nomes divinos, os nomes dos 4 anjos, esse tipo de coisa. Então, para fins de magia prática, é interessante observar esse simbolismo do 6. Interessante, sim. Não lembro de tu ter falado disso, não. Mas pode ter falado, eu tenho um pouca memória, tá? Mas foi exatamente isso, né? E o quanto o hexagrama está associado à ideia da magia cerimonial, da magia salomônica, né? Também, estrela de Salomão, né? Então, a essa perspectiva que é fruto de uma classe social letrada, né? De uma classe social culta, de uma classe social que tinha acesso aos livros do Aristóteles, né? Do Ptolomeu. Então, a alta magia, magia salomônica, realmente é fruto de uma espécie de organização social que era ali do clero, tinha um privilégio, né? Que o clero é que tinha um privilégio do acesso à leitura, acesso à educação, mas que desconfiava, né, do jogo político do clero, né? Daquela coisa de, eu não posso enxergar essas coisas dos anjos, de Deus, da magia, porque isso aí é coisa do demônio, né? Pode falar, Caio. Sim, essa questão da desconfiança do clero ela é interessante porque nós sabemos hoje, através da arqueologia, que os livros de necromancia, que eram na Idade Média a pior heresia de todas, a prática da necromancia, eles estavam todos em latim. Então, essa necromancia era praticada pelo clero, tão somente pelo clero. Exatamente, porque é a classe média. É interessante isso, né? É o conceito sociológico da classe média. A classe que detinha um poder na Idade Média era a classe da Igreja Católica, no sentido daqueles que estavam mais diretamente envolvidos com a administração católica. Mas haviam certos padres, diáconos, que tinham acesso a esse conhecimento, mas que enxergavam os seus superiores como uma classe acima e os pobres, camponeses, trabalhadores como uma classe abaixo. Era uma classe letrada, mas desconfiada do poder do Estado. A classe média, ela sempre teve uma desconfiança do poder do Estado. É incrível isso, né? Ela sempre desconfiou, às vezes até de beirar a teoria da conspiração, como por exemplo no século XXI, né? De achar que o Estado é comunista, de que, enfim, é dominado pelos ETs, né? Nós chegamos nesse ponto. Não tem, olha, não tem quem me tire da cabeça a ideia de que sim, o Arcano 21 é o Arcano louco, porque o século 21 é a prova cabal de que nós estamos no século da loucura global, né? Ou seja, o que é o fake news, o que é o terraplanismo, né? O que é o movimento anti-vacina, o que é isso? O que é isso? É a fragilidade do conceito de realidade se manifestando para a gente. Isso é o arcano do louco, né? Então, 2021, o século 21 é o século do arcano do louco. Ninguém me tira isso. Assim como o século 16, que é a torre, né? A torre é o arcano 16. O que aconteceu no século 16? A queda da Igreja Católica, a Reforma Protestante dividiu a Europa.
Né? Então, existe uma estranha, assim, uma percepção esotérica minha, existe uma estranha correlação entre a história dos séculos com a história dos arcanos. O século I com o mago, o século II com a papisa, o XVI a reforma protestante, o século XX, que é o século das duas bombas atômicas. O arcano 20 é o anjo subindo e a galera sai da tumba, velho. Parece que houve uma bomba atômica mesmo, assim, sabe? Assim, o julgamento, né? Duas guerras mundiais. Então, assim, o duplo julgamento sobre a humanidade. Então, assim, o século XX me parece muito o arcano do julgamento e o século XXI me parece muito o arcano do louco. E se eu tiver certo, então, o próximo século é o último da humanidade. Se eu tiver certo nisso. Só temos o próximo século. A história vai terminar. Né? Primeira história da civilização. Fala, cara. Isso daí é impressionante, nunca tinha parado para pensar nisso. Olha só, século I, o suposto nascimento de Cristo, o mago. Daí você falou do Arcano 20, que é o século que o Crowley vai dizer que vai ser o começo do Novo Aeon, que foi o começo do Novo Aeon, Aeon de Horus. Daí no tarô dele, o Arcano 20 é justamente o Aeon, não o julgamento. No tarô do Crowley você tem uma imagem do Horus sentado no trono. Então, nossa, pensar também, não lembro se foi no século XIII que aconteceu a peste negra, mas Arcano 13, mas talvez a peste negra aconteça. Foi o século XIII, a peste negra. Foi esse, exatamente. É, Arcano da morte. Sim. Cada morte, exatamente. Isso, eu pensei que eu tinha falado pra vocês isso, mas é a primeira vez que eu tô falando isso aqui em público, porque assim, eu já tinha essa intuição, ó, há um tempo já, né? E assim, foi uma intuição que me veio. E se nós estivermos corretos nessa intuição, correta assim, né? Já tinha falado, foi. Assim, o que mais me espanta é o século XIII ser a peste negra, como bem lembrou o Caio, o século XVI ser a reforma protestante, o século XX ser de duas bombas atômicas, o século XXI ser o século da pós-verdade. Que coisa mais louca que a pós-verdade, pelo nome da pós-verdade, que ninguém mais. Né? Que a relação com a verdade agora é uma relação emocional. Né? O filme do Coringa aí, um filme que explodiu, né? O Coringa é o filme do louco, né? Se falou tanto sobre esse cinismo social. Então, assim, se nós tivermos, se essa intuição ela tiver, vamos dizer assim, enraizada em algum mistério verdadeiro, uma misteriologia verdadeira, então isso seria a filosofia da revelação esotérica, né? O Schelling escreve uma filosofia da revelação filosófica, mas nós aqui poderíamos escrever uma continuação esotérica desse processo, dizer o seguinte: depois do cristianismo, a revelação continua do absoluto e ela não termina no cristianismo, ela termina no tarô. Eu acho que essa é a ponte esotérica. E esse é o momento que a conversa começa a virar realmente esotérica. Você consegue entender? A ponte para o esoterismo tá quando a gente aqui diz que o tarô é a chave do absoluto, desta auto-revelação do absoluto. O livro do absoluto é o tarô. Eu posso justificar isso filosoficamente? Nunca. Nunca. Não tem como justificar isso filosoficamente. Jamais. Jamais será possível justificar filosoficamente que, e racionalmente, e cientificamente, e filosoficamente, que o tarô é o cume da auto-revelação do absoluto. Não é o cristianismo. É a Rosa Cruz, o cristianismo reformado, né? A continuação do cristianismo lá no Rosa Cristianismo, né? Vamos dizer assim, pelo menos a ideia. Então, então, esse passo, ele é uma revelação, ele é místico. Não tem como, a gente tem que admitir isso. E eu acho que não há nenhum problema. Eu acho que é questão de sinceridade com quem está ouvindo a gente, né? Com quem vai ouvir a gente no futuro falando isso aqui, né? A gente não é charlatão aqui, é místico mesmo. E qual o problema? Vocês estão. Agora vocês liberaram para o misticismo. Sim, é místico porque é misteriológico. Entendeu? É uma chave do caminho, é um coração se abre para isso e o mistério te traga aí. Não tem como entender isso. Tem como entender a partir do mistério. E não olhar para o mistério, dissecá-lo, colocá-lo na filosofia, categorizá-lo. Né? Eu acho que eu sempre quero deixar isso claro. Assim, a tarefa, gente, é existencial. A nossa tarefa é existencial. Não é uma tarefa de descobrir a verdade das coisas. Não, não. Talvez seja impossível descobrir essa verdade das coisas, porque nós somos criatura, né? Como é que a criatura vai entender a totalidade? Nunca. Nunca, mas ela tem intuição dessa totalidade. Ela tem intuições, né? Macro e micro, né? Mas, assim, a tarefa não é dissecar essa relação que a gente tem com o absoluto. A tarefa é entender
sobre aquilo que já se mostra no nosso caminho, na nossa vida, como costurar isso, como ser nós próprios a síntese histórica das confluências históricas, políticas e culturais do nosso tempo. Eu acho que a chave é essa, entendeu? Eu sou atravessado pela Umbanda, né? Sou aqui do Brasil e sou atravessado por o rosicrucianismo lá da Europa. Então, o que eu faço aqui? Eu faço um discurso que tenta fazer essa síntese. Não tem outra coisa. Entendeu? Não tem outra coisa. Colocar a existência antes da essência. E aí o Sartre, né, o Marx, que vai assistir depois, gosta muito do Sartre, ele diz, né, Sartre vai dizer, né, a existência precede a essência. E o Schelling aqui inaugura, mais ou menos, esse pensamento da existência. Algumas pessoas vão dizer que a raiz do existencialismo está no Schelling. Porque o Schelling foi a primeira pessoa que se tocou que, poxa, o problema é o problema da existência. O problema do sentido. Não é o da verdade, é do sentido. Então, se nós temos uma abertura religiosa e uma abertura religiosa esotérica, que é uma abertura religiosa particular, né, que nem toda abertura religiosa é esotérica, mas a nossa é do tipo esotérico. Por que ela é do tipo esotérico? Porque ela está em busca da religião universal. E pasmem, o Schelling tardio, o Schelling da filosofia da revelação, o Schelling da filosofia positiva, o Schelling de 1827 em diante, onde ele só vai ter mais 27 anos de vida, esse Schelling, ele vai dizer que o problema, a grande questão da filosofia é encontrar os vestígios dessa religião filosófica. Então, a mitologia e a história do cristianismo e das religiões é uma história dessa religião filosófica. Então, o que está por trás é uma religião universal, mesmo. Né? E a diferença do Schelling tardio para nós esotéricos é que ele tenta fazer isso filosoficamente. Ele tenta fazer isso seguindo passos lógicos, racionais, que um vai deduzindo a partir do outro. Né? Ou seja, ele vai tentar fazer isso olhando para a mitologia e para a história, né? Para a história. Nós fazemos isso olhando para o tarô. Por isso nós somos esotéricos. Né? Porque nós somos atravessados por essa chave. Porque é a chave mais contemporânea do esoterismo. Né? O esoterismo, a chave contemporânea do esoterismo é o tarô. Todos nós sabemos disso aqui. Lewis Levi, né? Papos, é o tarô. Entendeu? Então, eu acho que não é uma questão de a gente descobrir a verdade. É a questão de viver a verdade. Isso é a virada. Eu vou deixar de falar, Gaspar. Essa é a virada que o Shelley está propondo, entendeu? Não é mais entender a verdade, né? Mas desenrolar a partir dela, né? Ou seja, entende? Fala, Gaspar. Então, seguindo a teoria, né, de que você estava comentando um pouquinho antes sobre o século XIII, vinha a peste negra e tudo mais, né? A gente teve tal do bug do milênio, né? Porque às vezes no tarô o louco ele é considerado zero, né? E, e nesse meio tempo do bug do milênio, seja foi esse arcano louco de ter aquela loucura de 1999, 2000, todo mundo vai retroagir, vai ser uma loucura, o sistema, todo mundo vai perder dinheiro, o sistema vai cair. Seria mais ou menos isso também, seguindo a lógica? É porque na hora que tu falou, passou uma moto aqui, eu não entendi. Qual é o século que tu acha que é relacionado com o arcano? O século. Aliás, não relacionado com o arcano, mas ele ali está intermediando mais ou menos, né? Que é o louco, né? Que no tarô, às vezes, alguns cartas de tarô, né? Ele é considerado o número zero, né? E quando teve a passagem de 99 para 2000, né? Que todo mundo achou que tudo ia zerar, né? Teve aquela loucura, vamos retroagir, o mercado vai perder dinheiro, vamos voltar à idade da pedra, o tal do bug do milênio, né? Olha, sim, de algum modo é possível fazer essa relação analógica. Mas assim, eu não vejo o louco como o zero. Apesar de eu saber que tem tarôs que falam isso, eu sei que você tá querendo dizer que tem linhas que trabalham com o louco sendo o zero. Eu trabalho com o louco sendo o 21, né? Então, o século 21 que seria o século louco. Mas essa passagem de 1999 para 2000 começa com 2
e um 0. Então, 2000 tem tanto a papisa, né, que é ali o 2, como o julgamento, né? E aí, engraçado que 2020 é o duplo julgamento sobre a humanidade. E o que foi acontecer em 2020? A pandemia de coronavírus. Não sei se vocês sabem, e vai ficar aqui registrado, pro círculo que me segue mais de próximo, que anda até aqui na minha casa, o Léo que está de prova disso, desde 2018, né? Porque assim, eu estou fazendo esse estudo público agora, mas eu fazia isso na minha casa, assim, presencial, sem internet nem nada, não ia pra internet. Eu comecei lá a contar os banhos do papo. Em 2018, eu dizia para as pessoas: olha, se preparem, porque 2020 vai ser o duplo julgamento sobre a humanidade. E 2020 foi o quê? O coronavírus. Quando veio o coronavírus da pandemia, todo mundo que sabia que eu falei isso ficou assim, mas que bruxaria é essa que eu sabia? Não, eu não sabia que ia ser uma pandemia. Mas o 2020, do duplo julgamento sobre a humanidade. Então, essa ideia de que os números falam com a gente, né? Então, assim, para não esticar muito essa questão, me parece que a passagem do 99 para 2000, esse bug do milênio, eu acho que está muito ligado ao Arcano 20. O pessoal saindo da tumba. E agora vamos morrer? Não, nós não morremos, nós estamos vivos, né? Então, assim, me parece assim. Mas tem um pouco. Eu acho que o que tu tá percebendo aí é o louco, o zero, porque de alguma forma o louco também é o zero. Vamos lá, né? Ele é o 21, mas ele também é o zero de algum modo, né? O Arcano 20 é o 2, que é a sacerdotisa, e o zero, que vamos lá que seja o louco. Então 20, ou seja, o julgamento carrega algo dessa loucura. E essa passagem de 99.2000, que você enxerga o louco, eu diria que é o louco sim, mas é o louco do zero do Arcano 20. Deixa eu ver o que ela tá falando escrito aí. Léo, falei alguma coisa aí, quer falar? Deixa eu ver o que ela tá escrevendo aqui. Não, é que outros pensamentos que também eu penso no número do louco, é que ele é o 21, ele é o 0, ele também é uma carta que não tem número, que é diferente de ser 0. Uhum. Eu vejo essas 3 faces no louco também. Sim. Hoje, olha, eu tinha uma visão muito negativa do louco, confesso, influenciado pela tradição francesa. A tradição francesa não vê o louco com positividade como vê a inglesa. A inglesa, a Maria. A inglesa Deus o louco, né? Me parece assim. Aí, eu tenho orgasmo quando fala do louco, né? Me parece, né? Muito bonito isso. Hoje em dia eu tenho uma visão menos negativa do louco, quando eu passei a entender que talvez o louco seja a via cardíaca. A via cardíaca é loucura para os homens, né? É loucura para o plano astral, para a natureza. Eu vou te falar, Léo. Do ponto de vista aqui do astral, da natureza, da serpente, é uma loucura. A Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que abdicou a vida dela para cuidar dos doentes feridos. Né? A serpente diz: vai para casa, vai trabalhar, vai consumir, vai viver. A serpente diz isso, né? Que a serpente como sendo um influxo das estrelas, né? E ela ali sacrificando a vida dela pelo doente. O que é aquilo? É o louco, é loucura. É loucura. O louco talvez seja uma chave da via cardíaca. Então, o mago é a filosofia da magia, o louco é a filosofia cardíaca e a morte é a filosofia da revelação. Então, eu poderia ver o meu sistema, né? Filosofia da magia, filosofia da mística, filosofia da revelação, como o mago, o louco e a morte, Aleph, Men, Shin, as 3 letras mães, né? Fala, Léo. Também queria. Nesse viés de dar uma gradatividade pro louco, nem mal nem ruim, né? O louco 0 seria aquela ideia do louco perdido mesmo, né? O louco ruim. O louco 21 seria aquela mais ideia da pessoa que se libertou, né? Que ela de fato encontrou seu verdadeiro caminho. E o louco sem número, ele flui, né, pelo baralho todinho. Ele é nem um nem o outro, né? É o amante e a temperança. Interessante. Gente, são 8h36, eu vou encerrar por aqui, a gente continua conversando no grupo. Agradeço a participação de todos. Tá gravado. Deixa eu ver aqui, ó, até eu parar a gravação, porque eu tô ficando doido, ó. Interromper a gravação.